programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre obesidade. Eu estou recebendo a endocrinologista, a doutora Camila Campos. Doutora, em relação aos avanços, né, nos tratamentos, porque dentro da medicina todo tratamento evolui muito, né? De um ano para o outro as coisas modificam muito. Em relação à obesidade, quais foram os avanços neste ano? Eu falo, graças a Deus a gente evoluiu bastante, né? Então, desde as medicações que a gente tinha antigamente até o arsenal terapêutico que a gente tem hoje em dia, a gente consegue oferecer um tratamento muito mais seguro para o nosso paciente. Então, o que a gente tem de ponta que saiu nos últimos anos no tratamento para obesidade são os incretínicos, né? O que é isso? Então, são hormônios que quando a gente come, nosso intestino produz para dizer para o nosso cérebro que a gente está saciado. Então, a gente usa medicações que similam esses hormônios para tentar estimular a saciedade do paciente. Então, são medicações que são subcutâneas, né? Então, elas são injetáveis uma vez por dia, no caso dessa aqui. A gente chega a ter medicação que é uma vez por semana, né? E que vai ter um resultado interessante em estimular a saciedade. E o mais importante, são medicações que mostraram uma segurança cardiovascular muito grande para o paciente. Então, antigamente, quando a gente pegava um paciente obeso, de alto risco cardiovascular, que já tinha infartado, que tinha uma coronariopatia, a gente ficava um pouquinho limitado em termos de terapia medicamentosa para eles, né? Essas medicações, elas são muito mais seguras para a gente oferecer para um paciente desse tipo, né? Certo. Doutora, isso é uma medicação que é acessível ou não? Infelizmente não. Não. É um arsenal terapêutico bem caro, né? Não são todos os pacientes, é uma minoria dos pacientes que vai ter acesso a medicações desse tipo, infelizmente, mas eu acho que é um começo, né? É alguma coisa que com o tempo a gente espera disponibilizar para uma população como um todo. Certo, doutora. E houve a liberação de alguns fármacos, né? Que isso até gerou alguma polêmica, né? Nas redes. Quais foram? Por que gerou tanta polêmica na opinião da doutora? Enfim, em 2011, esses fármacos foram retirados do mercado por conta de um estudo de uma medicação específica que aumentou o risco cardiovascular em pacientes de alto risco. Então, esse estudo, ele testou uma medicação que foi sibutramina em pacientes de alto risco cardiovascular, pacientes que já tinham infartado, e os pacientes aumentou o risco de reinfarto. Ele não aumentou mortalidade, mas aumentou o risco de um novo infarto. E esse estudo ele foi responsável pela retirada da sibutramina de grande parte dos mercados mundiais, Europa, Estados Unidos, e ficou uma polêmica no Brasil se ia tirar, se não ia tirar, e foram retiradas outras medicações, sibutramina ficou, com uma restrição de receituário grande, com termos de responsabilidade, quem usa sibutramina sabe, uma via vai com o paciente, uma via fica na farmácia, uma via fica com o médico, com todas as orientações do risco da medicação. Agora a gente conseguiu derrubar, né, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, com a Sociedade Brasileira de Estudo da Obesidade, conseguiu derrubar essa determinação da Anvisa, porque a gente conseguiu mostrar que o risco foi em pacientes de alto risco cardiovascular. Então a gente estava privando uma série de pacientes de tratamento, um tratamento com custo bem abaixo do que as medicações que eu falei anteriormente, que podem usar esse perfil de medicação que voltou ao mercado, que foi a Anfepramona, o Femproparex e o Mazindol, por um custo bem mais baixo. Então, a gente vai conseguir voltar a tratar o paciente obeso com baixo risco cardiovascular, com uma medicação de melhor custo para esse paciente. A gente espera conseguir ampliar bastante o acesso a tratamento para a população. Certo, doutora, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu queria deixar esses últimos minutos para a doutora dar alguma dica para os nossos telespectadores, mediante a sua experiência em consultório, né, em relação à obesidade. O que as pessoas que, de repente, estão no sobrepeso, né, que ainda não chegaram, né, numa obesidade, o que elas podem estar fazendo para melhorar a sua qualidade de vida e não chegar, né, num diagnóstico como diabetes, né, dessas complicações da obesidade? Rotina.
né? Eu acho que nada substitui uma boa rotina em termos de alimentação, atividade física, boas horas de sono. Isso é fundamental para a gente conseguir manter peso ao longo dos anos. Não adianta a gente achar que uma cirurgia, uma medicação vai ser a solução da obesidade. É muito mais cotidiano em termos de alimentação, exercício, do que qualquer outra coisa. Eu até brinco com algumas pessoas que nos acompanham, que a gente sabe que acompanha o programa sempre, e aí tem gente que diz, meu Deus, sempre falo de exercício, de atividade física e de alimentação saudável, mas eu sempre digo, não tem como a gente falar de saúde e não falar, né, doutora? Eu acho que é o pilar fundamental. A gente está falando de obesidade, mas eu vou repetir esse assunto se a gente falar de câncer, se a gente falar de diabetes, se a gente falar de infarto, se a gente falar de doença autoimune, doença ortopédica. Eu acho que o pilar sempre vai ser uma boa alimentação e atividade física. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estação Saúde. Eu que agradeço. Imagina, e eu quero deixar o espaço para a doutora poder divulgar os seus telefones, aonde a doutora atende, de repente a equipe que trabalha com a doutora, fique à vontade. Bom, a gente atende como uma equipe multidisciplinar, né? Acho que todos nós atendemos lá na Provida. E quem quiser prolongar um pouquinho mais esse assunto, fica à vontade de entrar em contato lá na Provida, que a gente está à disposição para atender. Certo, muito obrigada, doutora, mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Displicente, com o apoio da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e eu te espero semana que vem.